Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos na lição de número 13 e esta lição é complementar no trimestre primeiro de 2020, quando vínhamos estudando as cartas de Paulo aos Colossenses e a Filemon. E agora essa lição número 13 com o título A Santificação do Crente, fechando assim este trimestre. Repetimos, estamos com lição para a Escola Bíblica Dominical, para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus com sede em Guaratinguetá. Dando continuação a esta lição, a santificação do crente, o nosso texto bíblico para leitura em classe está na carta de Pedro, sua primeira carta, no capítulo 1, verso 13 a 25, cuja leitura fazemos neste momento. A palavra diz, verso 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não se conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível,
pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Dando sequência ao nosso estudo, queremos apresentar que a nossa lição de hoje tem o texto áureo baseado em Colossenses capítulo 1, verso 21. Palavra de Colossenses essa que diz para nós assim: agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Repito, Colossenses capítulo 1, os versos 21 e também 22. Na sequência natural, queremos dizer que a nossa lição será desenvolvida em 3 subtítulos. Primeiro, a santificação como a vontade de Deus. Um segundo subtítulo, santificados em Cristo Jesus. E um terceiro subtítulo, santificados na obediência à verdade. Repetimos, é vontade de Deus a santificação. Esta santificação, no segundo subtítulo, será considerada que nos vem por Cristo Jesus. E a terceira parte que nós vamos estar tratando é que somos santificados por obediência à verdade. Lembrando o texto que diz que a palavra de Deus é a verdade. Na sequência do nosso estudo, passamos a uma introdução e uma consideração de que esse título complementar do nosso trimestre, a santificação do crente, está, conforme apresentamos anteriormente, na palavra de Colossenses que estivemos estudando, mas na ocasião não nos detivemos muito neste assunto, porque estávamos mais vendo a carta do que levantando um tema específico dentro da carta. Mas agora, aproveitando aquilo que vimos em Colossenses, vamos estudar a parte quando fala a respeito de sermos apresentados a Deus por Cristo Jesus como santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E assim, nessa introdução, queremos considerar, nesta última lição deste trimestre, estudaremos o tema da santificação. Não faremos de forma abrangente e sistemática, mas trataremos este tema à luz de aspectos ressaltados no estudo da Epístola aos Colossenses, conforme já dissemos, principalmente no que diz respeito à santificação imputada graças à obra do Senhor Jesus em favor do crente, e da santificação interior em oposição à aparência religiosa que muitos confundiam e ainda hoje confundem com a verdadeira santificação que Deus requer de nós. Então, essa é a nossa consideração, santificação do crente. Não vamos estar esgotando este assunto por causa do nosso período de escola bíblica dominical. Nós tão somente falaremos de uma forma um pouco superficial, mas todos aqueles que nos acompanharem podem depois estar folheando as suas Bíblias e vão ter então todo o assunto mais discorrido, buscando em outras referências mais. Mas destaco, muitos consideram santificação uma norma religiosa ou uma norma que algum grupo de pessoas dentro de uma filosofia cristã tem como sendo santificação.
Mas a santificação, na verdade, não é isto. É algo muito mais forte que vem da operação de Deus naqueles que creem em Cristo Jesus. Donde confunde-se aqueles que creem que a sua salvação se deve à sua religiosidade. É um perigo. Sempre temos voltado a esta tecla. Jesus disse: em vão me adoram, seguindo mandamentos que são preceitos de homens. Mas continuemos passando então ao primeiro subtítulo: santificação à vontade de Deus. Ou seja, estaremos falando em sequência que a santificação é algo que Deus requer de nós, ou seja, é a sua vontade. Consideremos, fica evidente pela leitura das cartas dos apóstolos, nas suas diversas recomendações aos irmãos fiéis, tanto judeus como gentios, a importância da santificação dos crentes. Este é o princípio que embasa tanto a prática como o propósito último da vida cristã. Consideremos bem isto. Se tomarmos texto bíblico em Tessalonicenses, no capítulo 4, a primeira carta, no seu verso 3, está escrito para nós bem claro: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão de concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou a palavra em Hebreus capítulo 12, quando diz para nós também de uma forma bastante clara, no verso 14: segui a santificação, ou seja, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14, repito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por essas palavras está mais do que declarado que a santificação é algo que Deus faz questão, ou é condição básica da nossa aproximação de Deus. Mas continuando um pouco mais, dentro desse subtítulo, santificação é vontade de Deus, seja Paulo, seja Pedro, seja Tiago, João, ou outro apóstolo, ou outro servo de Deus do presente, no termo de tempo do cristianismo, da era cristã, ou antes, sim, todos são unânimes em afirmar a santidade de Deus e a vontade divina de que o seu povo, seja Israel no passado, ou a igreja no presente, seja igualmente santo, pois para isso Deus os chamou. Deus nos chamou para uma santificação. Mas há pouco estaremos falando sobre o que significa santificação, ainda que resumidamente. Mas consideremos nesse presente momento a palavra de Levítico capítulo 20. Nas escrituras temos, no chamado Antigo Testamento, a colocação bem clara para nós deste ponto. Levítico, na verdade, desde o capítulo 18, poderíamos estar considerando 18, 19, 20, 21, 22, vários capítulos, mas 20, no verso 26, de forma resumida para nós, quando Deus, após várias considerações, mandamentos, ele volta a falar: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. E em Pedro, carta de Pedro, no primeiro capítulo, ou na primeira carta, no segundo capítulo e no verso 9, nós temos Pedro também falando para nós de uma forma fácil de nós entendermos, ele colocando nesse capítulo e nessa carta, no verso 9,
a expressão: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí está. Deus considera e quer que o seu povo, a igreja, como exigia de Israel no passado, que a nação fosse santa, que a igreja seja santa. Mas ainda, dentro da expressão bíblica, em Efésios, no capítulo 1, nós temos ainda colocação bíblica clara para nós, quando diz a respeito do que Deus falou, como também nos elegeu, no verso 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nessa expressão, observe que a santidade é algo tremendo, fala de uma irrepreensão absoluta aos olhos de Deus, e cada um considera o que é que temos a avançar desse aspecto de santificação, e não é segundo os homens, é segundo Deus. Por isso, lembremos de uma passagem interessante que nós temos em Isaías, que já era profeta, homem santo, vivendo santamente no meio de um povo santo, mas quando ele vê Deus, ele se assusta, e pensa que já vai morrer, porque a santidade de Deus é muito maior do que aquilo que até então ele vivia ou entendia que era santidade. Mas continuemos ainda, santificação à vontade de Deus. Ser santo, agora definindo, significa ser puro, ser limpo ou separado e isento do que é moralmente impuro e sujo, como o pecado. Desde o princípio, Deus quis ensinar seu povo a diferenciar entre a condição corrupta dos homens após a queda e a perfeição e excelência do Criador. Nos termos de distinção entre santo e profano, observe: santo, não santo, e Deus também chama de santo e profano, o que refere-se a Deus e o que se refere aos homens, à natureza humana. Mas é no concerto da lei que temos ou vemos encontrar e registrado um método sistemático de ensino estabelecido por Deus na instituição de dias solenes e santos, como ele chama, dias solenes como o sábado, a Páscoa e o dia da expiação dos pecados, que deveriam ser observados de acordo com o propósito divino, em distinção aos demais dias em que o povo podia buscar os seus próprios interesses, e distinção entre alimentos puros que podiam ser comidos e impuros que deveriam ser evitados, condições do corpo humano na busca e de ser também santo no seu próprio ser físico, porque afinal é o templo de Deus, ou morada do Espírito de Deus, ou como outros falam, do fôlego de vida que procede de Deus. E até mesmo a delimitação de um local sagrado, um santuário destinado ao culto divino, e que era estritamente separado do território profano em redor. O que temos falado? Santificação, ou ser santo, é ser limpo, é ser puro, afastar daquilo que é impuro ou profano, ou daquilo que é imoral, e seguir o padrão de Deus. Isso é santificação. Ou se separar disso, ter uma vida diferente da natureza própria dos homens
e passar para ser como de Deus, separados da vida comum do mundo, para viver uma vida própria, segundo a vontade de Deus. Isso é que é santo. Portanto, dois sentidos: a pureza e o afastamento daquilo que é impróprio, ou impuro, ou imoral aos olhos de Deus. Aí sim. Por isso que Deus requereu do seu povo sair da terra do Egito para servi-lo no deserto. Servir a Deus participando do Egito não é certo. Na linguagem de hoje, alguém que tem um pé na igreja e um pé no mundo, ou vive na igreja quando está na igreja e vive segundo o mundo quando está no mundo, não serve para Deus de forma nenhuma. Tem que abandonar a concupiscência própria deste mundo e procurar saber qual é a vontade de Deus. Assim, temos versos na Bíblia importantes do capítulo 19 a partir do verso 9. E Deus requereu que o povo, então, nas figuras do passado, deveria estar limpo, banhar-se no seu corpo, ter roupas limpas para ir ao encontro de Deus, porque Deus iria aparecer a eles. Palavras semelhantes também de santificação temos em Levítico, no capítulo 11 e o verso 46, quando Deus, tendo falado com o povo e com Moisés muitas coisas, concluiu dizendo: esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas e de toda alma que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Agora observe, isso no passado, em figura, mas mostra para nós hoje o sentido. Vamos entender um pouquinho, ainda que rapidamente. Se alguém come alguma coisa imprópria para o seu organismo, contamina o seu corpo. Observe isso. Aí a restrição para comer carne de porco, carne de alguns tipos de peixes e outros animais tidos, declarados, especificados como sendo imundos, porque era impróprio para o ser humano, para o seu corpo. Agora, no sentido espiritual, há muitas coisas que contaminam o nosso ser, não o corpo diretamente, poderíamos dizer, ainda que isso também existe através do fumo, das drogas, das bebidas alcoólicas e outras coisas mais, como o próprio alimento. Mas Deus fala mais do sentido, vamos dizer assim, da personalidade do homem. Tem coisas nesse mundo, como as más conversações, pervertem os bons costumes, e muitos, por viver um ambiente impróprio, com práticas impróprias, acabam tomando aquilo como normal, e é algo imundo, impuro, indevido aos olhos de Deus. Então nossa personalidade, nossa mente raciocina, pensa de uma forma diferente da forma que Deus quer e estabelece para nós. Mas continuando um pouquinho mais, isso se repete de outras formas mais, mas queremos dizer no particular de que Deus quer morar com seu povo e manda fazer um santuário. Oh, que beleza! Deus vai habitar no meio do seu povo, mas entretanto o santuário é separado, porque no povo sempre há alguma transgressão, alguma desobediência, algum pecado, alguma imundícia, e Deus então falou: me fareis um santuário, habitarei no meio deles. Mas aí vem todas as normas para se chegar a Deus no seu santuário. Teria que ter critérios para chegar ao santuário, chegar à presença de Deus. Deus habitando junto, mas se reservando para que o povo não entrasse contaminado no seu lugar, na sua habitação, na sua área de santidade ou de pureza, vamos dizer assim. Mas isso existiu. E sempre a aproximação do homem a Deus era através de sacrifícios, no qual se queria dizer que um inocente pagava pelas suas transgressões e ele adquiria o perdão, estava puro, sem dívida, para então se dirigir ao próprio Deus. Mas voltemos ao nosso assunto, ainda santificação, a vontade de Deus. Todos esses elementos da lei mosaica eram rudimentos físicos, terrenos e visíveis, mas adequados àquele estágio de desenvolvimento do povo de Deus. Através das sombras ou figuras
do primeiro concerto feito com Moisés. A igreja ainda na sua infância aprendeu que Deus é santo e que Ele quer que o seu povo seja participante da sua santidade. Ou seja, continua o processo. Se Deus falou no passado de um jeito, mas crescendo o homem, a humanidade ganhando mais conhecimento de quem é Deus e o que Ele requer de cada um de nós, fomos amadurecendo. E assim temos já em Levítico, capítulo 20, o verso 6, quando a palavra é: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Atentando para o passado, o povo de Israel, nação de Deus, foi determinado a morar num lugar que Deus separou para eles e não podia viver em conjunto com os outros povos, em particular participando dos seus costumes. Nos meus costumes, nas minhas leis, nos meus estatutos, nos meus princípios andarei, e não conforme o povo queria, ou que os vizinhos viviam, e na verdade com isso seduziam muitas vezes a Israel. Em Deuteronômio 14, já no verso 2, a palavra que temos para nós é esta: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhes seres o seu povo próprio. Sim, Deus tem um povo seu, e Ele requer que este povo seja santo, separado para Ele. E finalmente em Gálatas, já capítulo 3, nós temos a expressão que diz, no verso 23, ao falar assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio ou babá para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Ou seja, a expressão de Gálatas, capítulo 3, verso 23 a seguir, é isto. A lei falava em figuras, tal qual alguém que ainda não tem entendimento, uma criança, tem que ser conduzida pela mão de alguém até que seja adulto, aí se desenvolve e anda corretamente, e se é adulto sabe escolher o caminho por onde passar. É assim também espiritualmente, é que Deus estava atuando com o povo de Israel desde aquele tempo tão passado. Ainda santificação à vontade de Deus, olha quanta coisa, sendo que na verdade queríamos falar resumidamente. Então, na plenitude dos tempos, veio Jesus, o Filho de Deus, instituindo um novo concerto, uma nova aliança, e através dele, Jesus, uma melhor e mais completa revelação acerca da vontade de Deus, elevando a igreja à maturidade espiritual, pela compreensão de que Deus busca a conformação do seu povo à sua santidade, não na aparência de ritos exteriores, mas em espírito e em verdade. Outra vez este toque. Muitos pensam que forma de apresentação ou normas humanas, até mesmo de instituições religiosas, é que trazem o que é santidade. Não. A purificação, a separação só é conquistada e alcançada por atuação de Deus em nós. Mas observemos, por exemplo, em João capítulo 1, o verso 17, tão curto, que diz para nós dessa forma: porque a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Lei, figura, sombras dos bens futuros, veio por Moisés, mas já com Jesus veio a realidade, a verdade. Por isso que os apóstolos talvez disseram: olha, agora já não falas mais por parábola, ou seja,
Figuradamente, o Senhor nos fala claramente, porque Jesus com eles trouxe a exatidão das coisas. Já em João capítulo 4, 21, é a palavra que Jesus falou à mulher samaritana, e que muitos de nós cristãos já conhecemos, quando ela disse, pensando que o lugar de culto a Deus era em Jerusalém, segundo os judeus, mas ela, como samaritana, temava que era em Samaria, um monte de Gerezim, por exemplo. E Jesus vai dizer, não é em Jerusalém e nem num monte de Samaria, porque Deus é Espírito e requer que os que o busquem em verdade e em Espírito. Portanto, até isso precisamos considerar como santificação. A busca de lugares santos na terra é não entender que Deus é Espírito e tem que ser buscado em Espírito e em verdade, e não através de objetos, lugares que possam ser santo aos olhos dos homens, porque isso é misticismo e precisamos cuidar desse particular. Mas avancemos um pouco mais ainda. Santificação à vontade de Deus. Para isto, o Senhor Jesus confirma a promessa do Espírito Santo, que seria dado aos fiéis, de tal forma que habitaria neles, e após cumprida em Pentecoste, o aprendizado e a participação na santidade divina torna-se uma experiência principalmente interior, operada eficazmente no coração do crente, ao mesmo tempo em que alcança e molda toda a sua maneira de viver para a glória e santificação do nome do Senhor Jesus. Mais palavras ainda, colocando: a vontade de Deus é a nossa santificação. E a palavra em Ezequiel 36, 27, lá num tempo muito antigo, ainda com o povo no cativeiro babilônico, Deus dizia: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Atentem a isso. Santificação, purificação, não é o homem que consegue fazer, mas ele se rendendo a Deus, deixando-se conduzir pelo Espírito de Deus, Deus opera essa purificação, essa separação. Até para Arão, que era já idoso, e seus filhos, ao serem consagrados como sacerdotes, ninguém mandou eles se lavarem. Ao contrário, Moisés chamou-os por ordem de Deus e os banhou, derramou sobre eles água, lavando-os para o santo ministério no tabernáculo de Deus. Ou seja, a operação vem de Deus. Por isso Ezequiel 36, 27, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Se alguém procurar na Bíblia, vai achar muitos versos, mas nesse particular, de Deus é quem opera. Por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós temos que nos render a Ele, ou obedecermos aquilo que Ele põe para nós como norma ou determinação. Aí sim, estando nós obedientes a Deus, Jesus disse: rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Observe bem que Jesus falava de enviar o Espírito Santo. Aí sim ele opera em nós, comandando tudo aquilo que devemos fazer para estarmos na vontade de Deus. É Deus, por seu Espírito em nós, é que proporciona a gente andar segundo a vontade de Deus, ou estarmos em santificação. Tudo isso que temos falado até agora, falando sobre a vontade de Deus, é a nossa santificação, é o nosso primeiro subtítulo. O segundo é que somos santificados em Cristo Jesus. Este é o nosso subtítulo segundo: santificados em Cristo Jesus. Consideremos ainda nesse novo subtítulo: o Senhor Jesus sendo a cabeça da igreja, aquele em quem se cumpre o propósito divino para com toda a criação, e em especial
A igreja é o autor e consumador da nossa santificação. É o que temos já falado anteriormente. A vontade de Deus é a nossa santificação, mas é Ele que faz a santificação em nós. E temos a palavra em Hebreus, importante, no capítulo 2 e verso 11, quando está escrito: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um. Ou seja, são de Deus. Jesus Cristo, que é o santificador, o que santifica, ou que purifica, ou que separa para si aqueles que vão dando crédito nele. E esses santificados são todos de Deus nesse momento e nesse processo. E lembrando outra vez, Jesus dizendo que Ele é quem purificava. Por isso mesmo que um leproso, que era a expressão mais clara de um homem afastado de Deus, a lepra, que não tem como alguém ser curado dela, e Jesus vai a um homem e o toca, e o homem fica limpo. Seria na linguagem do nosso título, santo, puro, enquanto que Jesus não se impurificava ao tocar o impuro. Esse é o poder de Deus, a sua graça de curar ao simples toque, sendo que Ele mesmo é inatingível em algum mal, ainda mais da nossa parte. Continuando, visto como o pecado não apenas separou o homem da perfeição moral do Deus Santo, mas corrompeu o seu entendimento, a ponto de que todos os seus pensamentos são continuamente maus e pecaminosos, o homem natural vive em um eterno estado de profanação. Ele é intrinsecamente impuro e todas as suas obras são imundas, profanas e desprezíveis ante a excelência da santidade divina. Em uma expressão bíblica conhecida está: as nossas justiças são como trapos de imundícia. Pensamos que estamos corretíssimos em alguma coisa, mas Deus olha e percebe tantas falhas. Mas vamos continuar. Em Isaías 64:6, a palavra que Isaías falou foi essa: mas todos vós, ou todos nós, somos como o imundo, e todas nossas justiças como o trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Somos arrastados nesse mundo mal por males que muitas vezes partem de nós mesmos. Somos, diz a palavra, como aqueles que são imundos, e nossas justiças não são justiça na verdade. Mateus capítulo 15, verso 19, Jesus disse: do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Observe no tempo de hoje, quantos estão tremendamente lesando outros, quer seja no latrocínio, ou no homicídio, ou na corrupção de diversas formas, e acha que estão abafando. É justamente o contrário, entrando em trevas e em podridão diante dos olhos de Deus, mas pensa que estão bem, que são espertos, mas na verdade estão sendo envolvidos por corrupção, imundícia, desonestidade, e no final uma palavra que não falta: aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Por isso é importante esse aspecto de santificação. Mas vivendo em Cristo Jesus, tudo isso vai sendo conquistado. Ou seja, a santificação que agrada a Deus, mas em Cristo Jesus. Continuando, o abismo entre a condição profana do homem e a santidade de Deus, observe, isso é tão grande e humanamente insuperável, que sob a sombra da lei, apesar de todos os métodos de purificação dados através de Moisés, nenhum deles era completo sem a execução de um sacrifício de sangue para santificar o profano pecador.
ou seja, a santificação do pecador custava o preço de uma vida inocente. Naquele tempo das figuras, o animal inocente era imolado, mas o propósito de Deus era mostrar que o único perfeito, puro, que poderia assumir a culpa do homem e pagar em seu lugar era Cristo Jesus. Não tinha nenhum justo sequer em toda a face da terra. O passado projetando já que em Cristo Jesus haveria a santificação, o perdão dos pecados para todos que nele crescem. Assim temos versículos bíblicos, como em Salmo 49, o verso 6, diz para nós assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Ou seja, não há quem possa se justificar a si mesmo com toda a riqueza que pudesse dar. Isso é pouco diante da santidade de Deus e a gravidade nossa ao transgredirmos contra o mandamento ou andarmos contrário aos princípios de um Deus tão tremendamente santo, puro, conforme é o nosso Deus. Já em Hebreus capítulo 9, verso 18 e também até o 22, vai falar a palavra para nós a respeito disso, que todo dentro do Antigo Testamento mostrava era necessário sangue, ou seja, a morte de alguém, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Na sequência nossa, ainda falando de santificados em Cristo Jesus, consideremos, por isso, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, conforme também aprendemos neste trimestre em Colossenses, o Senhor Jesus removeu de nós tanto a dívida como o jugo, sim, o jugo mental, espiritual, que nos fazia escravos do pecado, as quais coisas eram a fonte da nossa contínua impureza, e assim nos purificou pela graça, pela fé, imputando em nossa conta para com Deus o mérito da sua perfeita justiça, isto é, a sua perfeição moral, que é o aspecto positivo da santidade. Nos restaurou a condição de santos, de modo que agora desfrutamos de verdadeira comunhão com o Pai, o que se realizará plenamente no porvir, sem o temor de sermos consumidos pelo fogo da sua santidade. Observemos bem isto. E um particular, a justificação de alguém é diferente nos olhos de Deus, na justiça de Deus para nós. Alguém é justo, é inocente, porque nada deve, mas aos olhos de Deus não é porque alguém é perfeito que é justo, mas a justiça está em Cristo Jesus e ele imputa ao homem isso como crédito pela justiça que há nele. Ele traz e dá, atribui àquele que nele crê, que nele confia. Então é diferente, muito diferente. É o fiador que pagou a conta. Jesus é o fiador que pagou pelos nossos pecados. Se a gente crê nisso, a nossa dívida está perdoada. Se a gente não crê, ficamos com a nossa dívida e não temos como pagar aos olhos de Deus, ou diante do tribunal de tremenda justiça e santidade que é o seu julgar. Em Colossenses capítulo 1, estudamos isso em pouco tempo atrás, verso 14, nele, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Por isso que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas em Colossenses capítulo 1, ainda o verso 19, coloca para nós também a expressão que é: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, por ele fizesse reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo nos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aí está outra vez, santificados por Cristo Jesus. É Jesus que, tendo nós crido nele, confiamos nele e estamos procurando viver segundo a sua vontade, que somos atraídos a ele e apresentados ao Pai como santos, irrepreensíveis e inculpáveis, por justiça do próprio Jesus a nós agora atribuída. Temos muitos vários versículos, e a palavra é esta, que Jesus veio fazer a vontade do Pai, e assim, pela oferta do seu corpo na cruz do Calvário, ele, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aí vem um incentivo para nós: tendo, pois, irmãos, ousadia de entrar no santuário ou na presença de Deus, entendamos, podemos fazê-lo porque Jesus morreu por nós, e nesta fé e nesse caminhar no nosso viver, sim, somos aceitos diante de Deus. E a expressão vai dizer também lá em Hebreus capítulo 10, porque a nossa consciência, o nosso corpo estão lavados com água limpa na operação de Deus, do Espírito de Deus em nós, ou seja, a santificação que ele processa em nós. Finalmente chegamos ao terceiro subtítulo. Se já vimos, a vontade de Deus é nossa santificação, e a santificação é operada por Cristo Jesus, ou através de Cristo Jesus, agora outra vez reafirmando a santificação, ou somos santificados na obediência à verdade. E lembrando sempre de fundo, a palavra de Deus é a verdade. Isso posto, digamos ainda, compreendendo a santidade como uma operação do Espírito de Deus no coração do crente, a verdadeira santidade começa então no interior, e nunca ao contrário, de fora para dentro. Primeiro, o Espírito de Deus conforma o coração e a consciência do fiel a essa realidade, dando-lhe a certeza que seus pecados foram perdoados e de que ele está puro diante de Deus e apto a servi-lo. Consideremos bem isso. Muitos pensam que santidade é na roupa, é uma atitude aparentemente de humildade, mas não é o externo que Deus olha o interior. Assim colocando, vejamos em Romanos capítulo 6, verso 5, quando Paulo colocou para nós: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ou, trazendo toda essa figura, é que Paulo chegou a dizer também: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo, viva na vontade daquele que por mim morreu, Cristo Jesus. Observe bem, a pessoa se considera morto, se não interessa o seu querer, a sua vontade, mas sim fazer a vontade de Deus, porque além da santificação que leva à proximidade de Deus, tem as promessas da eternidade com ele. Por isso, vale a pena não viver a aproveitar o mundo, como muitos dizem, ainda que haja coisas lícitas no mundo, mas o quanto pudermos renunciar e viver segundo a vontade de Deus, servindo com integridade, tanto de coração,
de pensamento ou de tempo, mais próximo de Deus estamos e mais firme se faz a nossa salvação para a vida eterna. Continuando ainda, falando sobre a obediência à verdade, depois, armado com este poderoso incentivo, ele passa a considerar os feitos do velho homem, que devem ser detestados, e as virtudes da justiça, que devem ser amadas, e moldar seu entendimento. Naturalmente, a prática da santificação. A prática da santificação neste nível requer dedicação e sinceridade para com Deus, em oração, vigilância, meditação, reflexão sobre a sua palavra, ou se ouvirmos a sua voz, tão somente obedecer. Aí temos outros textos bíblicos que nos falam disso. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento: aquele que já padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que nos resta na carne, não vivamos mais segundo as cobiças próprias dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Já em Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, palavra muito conhecida entre nós, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda, continuando, outro texto importante para nós, falando que, se já entendemos o que é a santificação, então, dentro do processo normal da palavra de Deus, o que se espera de nós é que estejamos obedientes. E Jesus disse: vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E para não errarmos, de novo, santifica-os na verdade. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando o seu caminho, a sua forma de viver, segundo a palavra de Deus. Observe como a obediência às coisas de Deus, à palavra de Deus, às suas ordens, pronto. Para nós já é santificação, porque estamos vivendo o que Deus quer que a gente viva. Continuando ainda, falando da obediência à verdade, o que traz essa santificação, então é a partir de uma mente santificada que o crente poderá se aplicar a um viver santificado, resistindo ao mal, ao pecado, em todas as suas formas e aparência, pois seu coração estará afeito e anelante pela palavra de Deus, bem disposto a demonstrar seu amor ao Senhor pela obediência à sua palavra. É isso que Jesus chegou a dizer quando disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Já em João, a primeira carta, no capítulo 3, olha que texto lindo esse, do verso 1 ao verso 3: veide com grande caridade ou amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Ou, usando a palavra do nosso título, santifica-se a si mesmo, como também o nosso Deus é santo. Continuando mais um pouco, o andar no Espírito, ou segundo o Espírito de Deus, obediência a Ele, fluirá naturalmente, pois Ele de fato
vive no Espírito, nutrindo-se das coisas do Espírito e não da carne. Aquela palavra, o Espírito de Deus em nós, e Ele vai nos dizer: este é o caminho, anda por ele, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, o Espírito de Deus vai nos conduzindo, e à medida que estamos nesse processo, obedientes àquilo que nos é colocado da parte de Deus, vamos em processo de vida santificada, para chegarmos ao ponto como Enoque andou com Deus e foi arrebatado para os céus. O que pode acontecer com qualquer um de nós, se andarmos com Deus, algo diferente vai acontecer, e pode ser que no fim do mundo seremos transportados, arrebatados para o reino de Deus. Por isso, em Romanos temos: assim também vós consideráveis como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, amados irmãos ou ouvintes, não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para lhe obedecermos em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ou os nossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, sim, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, amadurecidos por aproximação de Deus, pela santificação que Ele vai operando em nós, mais facilmente vencemos as tentações, reputando como nada, isso é nada importante e glorioso é fazer a vontade de Deus, depois alcançar a vida eterna. Porque a palavra ainda em Romanos diz, no capítulo 8: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E temos o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 16 até 25. Deixo para os amados ouvintes estarem folheando e lendo depois a conclusão deste estudo, quando fala para nós o que o Espírito de Deus nos leva a fazer. Mas, ao contrário, se alguém não tem Espírito de Deus, a sua vida é conduzida para outra forma imprópria e até mesmo indigna, até mesmo diante dos homens. Mas se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e toda a nossa forma de viver será enobrecida, agradável a Deus, e terá uma grande recompensa no porvir. Continuando, estamos agora encerrando. Observe que a nossa lição envolveu a vontade de Deus, que é a santificação, e que essa santificação se processa em Cristo Jesus, primeiramente pela sua morte, que traz o perdão dos nossos pecados, para estarmos limpos e termos assim possibilidade de chegar a Deus, e que essa santificação tem que ser continuada, vivida, e é alcançada pela obediência à palavra de Deus, à verdade. E assim concluímos que possamos ver a busca da santificação como a essência da vida cristã e nos aplicarmos a ela, não como uma prática religiosa, como uma conformação a regras e costumes sobre o que podemos ou não fazer. Entendamos que esta é uma experiência interior, a santificação que Deus requer de nós, é algo interior, absolutamente necessária e desejada por todo aquele que verdadeiramente ama a Deus, e que somente a partir dela é que vamos compreender como devemos andar neste mundo de uma forma que agrade ao nosso Pai Celestial. Assim posto, finalizamos dizendo: a santificação é a vontade de Deus. Somos santificados pelo sacrifício de Cristo Jesus e depois a sua condução no nosso viver. E somos santificados também obedecendo aquilo que já conhecemos da palavra de Deus, que é a verdade, que é a expressão do querer de Deus a nosso respeito. No nosso texto áureo foi em Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22, quando se diz: agora, contudo, nos reconciliou no corpo da sua carne,
para perante Ele nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Esta é a operação de Deus em nós, através de Cristo Jesus. E assim terminamos este trimestre, este nosso estudo, essa sequência de lições, finalizando então o nosso trimestre. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.